Sejam muito bem-vindos ao 9º episódio do Descomplicachos, um podcast que surgiu para descomplicar o universo dos cabelos. E hoje eu estou aqui com ela, aceleradora de estética e sommelier de beleza, fundadora do Lulu Me Salva, uma empresa especializada em gestão de salões e estéticas. Tecnóloga em estética e cosmética, mestra em indústria criativa e especialista em economia comportamental. Luísa Daiprá para os íntimos, Lulu Me Salva. Uhul! Tudo bem, Lulu? Tudo certo, muito obrigada pelo convite, Cintia, é uma honra estar aqui contigo. Imagina, é uma honra te receber aqui. E para comandar esse bate-papo, eu, Cintia Aita, cabeleireira, mentora de cabeleireiros, host desse podcast. E hoje a gente vai falar sobre a gestão de sucesso, como decolar salões e estéticas. E nada como a Lulu que está aqui. Eu já fui uma Luluzete, logo que eu montei o meu negócio, o meu salão, isso 6 anos atrás, né? E posso dizer para vocês que foi uma das melhores decisões que eu tive, não é aqui para ficar jogando confete nela, né? Até porque logo depois, um ano depois de eu ter aberto o meu negócio, a gente teve aí a pandemia e foi aquele Deus nos acuda, né? E a Lulu já tinha feito aquele lastro no meu negócio, então, claro que a gente sente um pouquinho, mas os efeitos colaterais foram bem menores quando a gente tem aí um salão que já está pautado numa base, né? E eu sei que essa questão de falar das finanças é algo extremamente pesado, né, Lulu? Quando a gente vai falar em dinheiro, a gente fica... Ai, que medo, ai, que desconforto que é, né? Isso na vida da gente. E aí, então, Lulu, tu é conhecida por salvar estéticas e salões. Me conta um pouquinho como é que isso aí surgiu. Por que tu decidiu salvar estéticas e salões? Na verdade, tudo começou com a minha atuação em uma clínica estética, né? Então, eu já tenho esse know-how da área pela minha prática no embelezamento desde a minha adolescência. E aí, depois que eu me formei, eu fui trabalhar numa clínica. E ali eu vi a oportunidade de estar mais presente na recepção, mas não era o intuito, eu não fui contratada para isso. E a partir dali, eu comecei a ver algumas oportunidades de melhoria no negócio e eu tive essa abertura para realizar essas melhorias. E vendo todo o potencial que aconteceu de melhoria na clínica, né, com os resultados, eu pensei, por que não aplicar isso em outros negócios? Mas não foi um insight de primeira, assim. Foi muito mais... Sim e não, assim, foi muito mais uma visão externa, na época eu estava no mestrado, e o meu orientador me falou, por que de repente tu não aplica isso em outros negócios? Uma vez que tu validou teu método, eu falei, mas será? E aí, no final das contas, eu tive que sair da recepção, né, que um combinado era, já que eu estava ali, o que eu recebia era 100% meu, quando eu fosse atender, mas eu ocupava esses 2 espaços, né? Dava um suporte, no caso, nesse salão que tu tava, nessa estética. Era uma clínica. Uma clínica. E aí, eu ficava ali fazendo realmente todo o acolhimento. Então, desde o momento que a pessoa entrava, oferecia um café, acomodava a pessoa, respondia o WhatsApp. Realmente, tudo que se faz ali nessa base. Tu foi criando ali um método, Lulu, no caso, de atendimento. Então, tu foi como se criasse assim, um protocolo para receber essa cliente... O cafezinho, o acolhimento, como oferecer o serviço, tu já foi criando e validando ao mesmo tempo. Sim, e a coisa mais legal disso tudo foi que eu criei a minha agenda do completo zero aplicando isso. Então, não refletiu somente na agenda do espaço, mas principalmente na minha, porque em 2017, quando eu iniciei nessa clínica, por mais que tivesse rede social, não era o que é hoje. Sim. E por mais que tivesse... Tá, mas quem é tu na fila do pão? Tá, mas como é que... Recém-formada? Vou literalmente colocar a minha face nas tuas mãos. Peraí. Então, para que eu conseguisse gerar vínculo e passar credibilidade, eu realmente precisava conhecer essas pessoas e essas pessoas precisavam me conhecer. Então, através de todo esse acolhimento, as coisas começaram a acontecer. Então, não era uma venda incisiva, mas de tudo bem, Cíntia, fica à vontade, vou te servir um café, enquanto tu aguardava... Deixava de lado o que eu estava fazendo para dar atenção à pessoa. Ah, que bacana, tu vem aqui há bastante tempo, né? Um pouco de papo de elevador, né? Mas com, que legal, quero saber mais de ti. Enfim, tem um bom atendimento, agora tu vai passar. E assim a gente foi indo, né? E tu foi percebendo que esse tipo de acolhimento foi trazendo a cliente mais para dentro da clínica, foi fidelizando mais? Foi demais, assim. Tanto que, em pouco tempo, eu tive que deixar a recepção para dar conta da minha agenda. E ali... clinicando,
eu já não tinha a mesma felicidade do acolhimento que eu tinha ali. E aí, isso pra mim foi um sinal latente de que eu precisava repensar o que eu tava fazendo. Porque aí outra menina entrou no meu espaço, né? No caso da recepção. E houve sugestão pra treinar ela. Não foi muito bem acolhido. Não, tudo bem, porque muitas pessoas têm ideia de que o atendimento é só saber responder. E não é isso. É muito além, né? É muito mais estratégico. Como eu vou responder, em que contexto... E, ok, tudo bem, né? O negócio não é meu, então eu também não posso obrigar ninguém a nada. E continuei ali no meu fluxo. E quando eu vi que não era bem por aí, os clientes começaram a sentir. Não é a mesma coisa. Algumas comparações. E aí eu disse, bom, não é mais o que eu quero. E aí encerrei ali, né? Saí pela porta da frente, pela mesma que eu entrei. Sou muito grata à oportunidade que eu tive. E dali em diante, eu tinha R$440 no meu bolso, um All-Star, uma mochila e um sonho. E a passagem do Zelame pra cá. E aí, foi assim que tudo começou. Então, claro, em virtude de todo o meu envolvimento nas pautas da nossa classe, ainda enquanto eu estava na faculdade, eu tinha já um networking muito bom. Então, isso me facilitou. Logo no meu primeiro ano de empresa, eu já tinha palestrado na UX, na FTech, na FSG, então eu já estava em instituições de ensino, então toda essa minha base foi do orgânico. Então, tu saiu da clínica e tu já foi direto fazer toda essa parte, então, de gestão, na verdade. Tu deixou a parte de cabine. Isso aí. E já foi fazer gestão. A clínica não acolheu mais o que tu fazia, mas tu foi vender teu método pra... Tu já estava com ele validado, na verdade, né? Isso. E aí, então, tu foi... Ah, legal. Isso aí. E assim, a organização financeira, por exemplo, que é um dos pilares do meu negócio, né? Eu já tenho isso muito de base. Como a minha mãe é contadora, quando eu decidi empreender aos 15, 16 anos, ela disse, bom, já que é isso aí, eu tinha feito um curso de sobrancelhas, tava lá, louca de vontade de trabalhar, me deu uma cadeira de segunda mão, comecei a atender no meu quarto, disse, bom, senta aqui, vamos aprender a precificar. Então, desde o meu primeiro momento, na minha primeira inserção, eu já separava pessoa física de pessoa jurídica. Então, eu acredito que muito do que eu aplico também é o que eu vivo, né? Sim. Então, não é uma utopia de muito lindo no papel, mas na prática não é assim que a banda toca. Não, tudo é realmente validado porque é o que eu vivo. E muitas das situações que eu abordo dentro dos meus conteúdos são situações que eu também já passei, né? Aquela coisa, é muito mais fácil acolher e direcionar quando tu realmente já viveu na pele aquela situação. Tu traz as vivências, no caso, pro teu negócio, né? Até, isso é uma coisa que a gente percebe muito no conteúdo que tu coloca, né, no Instagram, nas redes, no geral, né? É muito da vivência de salão, não é nada assim de eu acho que deveria ser assim, porque... Mas tem todo um porquê. E isso que tu tocou ali é muito da questão do PJ, do PF. Eu acho que é uma das maiores dificuldades que o empreendedor tem, ainda mais de dentro do salão. Porque o que a gente percebe? Como a gente tem um fluxo grande, principalmente agora, final de ano, entra muito dinheiro. Mas se a gente não sabe dividir, sai muito dinheiro. E aí, como é que a gente faz isso, Lulu? Como que a gente separa a Cíntia PF da Cíntia PJ? Se entra tudo ali no bolinho, como eu sei o que é meu, como eu sei o que é do meu negócio? Eu já sei, mas tem muita gente aqui que não sabe. Olha, eu acredito que sim, bastante, na verdade, né? O que acontece? Eu gosto sempre de trabalhar com analogia, né? Então, a gente tem que imaginar, por exemplo, uma caminha de Polly ou de Barbie, né? Precisa caber 2 bonecas ali. E as 2 bonecas precisam estar tapadas com a cobertinha. Senão não vai fazer sentido. Então, se a pessoa jurídica estiver descoberta, ela quebra. Então, não tem como sustentar as 2. E se a pessoa física estiver descoberta, ela vai ficar desmotivada, não vai ter sentido, porque se fosse para receber menos do que receberia em uma CLT, não faria sentido empreender. Então, a gente precisa ter os 2, a pessoa física e a pessoa jurídica, contempladas dentro desses custos, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Tem que entender que são 2 pessoas distintas. Por mais que seja a mesma Cíntia, mas é a Cíntia em âmbitos diferentes. Exatamente. Então, ter essa consciência já é o primeiro passo. Indispensável, coisa que muitos profissionais não têm. Por quê? Ah, mas é que eu tenho contas duplicadas. Ah, eu tenho 2 aluguéis. Não, tu não tem 2 aluguéis. Tu tem o aluguel da tua vida pessoal e o aluguel da tua vida
jurídica, ponto. São coisas distintas. Então, a primeira questão é ter conscientização de que são pessoas diferentes, custos diferentes. Então, caixinhas diferentes. Segunda questão, ter clareza de todos os custos. Tem muito profissional que poderia estar numa situação muito melhor, mas não tem clareza do que recebe e do quanto precisa para sustentar esse negócio. Então, esse amadorismo, ele vem muito de, eu vou abrir meu negócio, eu vou abrir meu salão e eu preciso de cliente. Então, eu preciso de uma infraestrutura legal, já tenho, check. Tá, preciso ter uma técnica Primeira boa. coisa, né? Joia, tá, deitar lá com a técnica, tá, tudo bem. Agora, eu preciso de gente. Eu vou abrir as portas, eu preciso de gente. Opa, mas quanto que eu vou cobrar? Quem eu quero atender? Então, a gente precisa ter um planejamento muito bem feito para que esses custos sejam contemplados. Então, uma vez que eu tenho essa conscientização, precisa ter clareza de quanto custam as coisas. Exatamente. E uma organização para isso. Então, como que a gente vai ter estabilidade no empreendedorismo? Tendo planejamento. Como? A gente nunca vai conseguir do completo nada erradicar de primeira o caos. Então, primeiro a gente tem que fazer uma transição. Para esse profissional que está agora, nesse momento, vai entrar muito dinheiro, lista as tuas contas. O que eu preciso pagar quando? Contas da empresa. Da empresa. Então, assim, as contas pessoais, a gente precisa pensar que vai precisar ter um prolabore, né? Um salário. Então, poxa, quando que a Cíntia vai receber o salário dela? Não faz sentido ficar todos os dias recebendo pingado. Não faz sentido. Então, assim, de início, começa a colocar ali, bom, eu tenho tais contas pessoais para pagar essa semana. Do meu salário eu preciso retirar parte essa semana. Joia. E nas próximas vai fazendo essa diluição para conseguir organizar. Então, tu vai passar a retirar o teu valor pessoal, né, para não misturar ali. Uma vez por semana, depois uma vez a cada 15 dias, para tu começar a tirar uma vez por mês. E aí, os teus custos de vida, que tu te organize ali. Aquele ali é o valor da Cíntia, se vira. E a empresa tem que estar muito bem organizada também. Então, eu te diria que eu acredito que o maior erro, então, acho que o principal erro de todo empreendedor dentro da área da beleza é a falta de planejamento e clareza daquilo que tem do que se tem de custo, na verdade. Seria o principal, né? Claro que a questão a bagunça entre PJ e PF é um super erro, mas o principal é a falta de planejamento. Com certeza. Eu recebi uma mensagem essa semana que eu tinha vontade de chorar em posição fetal. Porque a pessoa me mandou, mas eu só pensei em abrir e eu hoje aluguei a sala. Então eu pensei que eu fosse abrir e as pessoas viriam. Mentira. Eu fiquei pensando, como assim? Elas vão vir como? Elas quem? Quem tu quer atender? Quanto que tu vai cobrar? Porque essa falta de clareza dos custos é o que reflete a insegurança nos outros pilares do negócio. Então, é aquela coisa que os olhos não veem, o coração não sente. Uhum. E aí, segue o baile, né? Não tem problema, eu não quero falar desse assunto. Ou delega para alguém. O problema não é o delegar. O problema é tu não saber analisar os teus resultados. Exatamente. Então, poxa, eu tenho condição financeira para delegar isso para algum profissional? Joia, delega, mas tu precisa saber interpretar os resultados que ele vai te trazer. Será que tá fazendo sentido cobrar aquele valor? Será que não tá? Por exemplo, eu já tive clientes minhas que eu gosto muito de analisar todas as variações possíveis. Clientes minhas que trabalham em salão com ênfase em cabelo, inclusive uma delas maravilhosa esteve por aqui também, Luluzete, que nem tu, a Ângela. A gente analisou todas as possibilidades, com todas as linhas que trabalhava. Cabelo curto, médio, longo, com tal linha, cabelo... Todas as possibilidades, para ter clareza quanto que tu tem de margem aqui, quanto que tu tem de margem lá, porque isso traz muito mais segurança, principalmente no momento de negociar com o cliente. Uhum. Então, eu sei o meu valor. Se a pessoa achar caro, bom, eu sei quanto me custa. Então, sim, não vai, né, ficar naquela meu Deus, será que eu baixo? Será que eu faço? Não vai ficar naquele leilão de quem dá menos. Não, exatamente. ela fez aquela cara que eu acho que ela achou que não tá legal. Então eu vou dar uma reduzida. Mas às vezes aquela reduzida cortou fora teu lucro. E aí, se tu já não tem o lucro, começa a comer as outras áreas da precificação.
vai afetar teu salário, vai afetar o material, vai afetar as despesas gerais, né, da infraestrutura e tudo mais. Então, essa falta de conhecimento e também essa vontade, né? Porque tem muita profissional que sabe o que precisa ser feito, mas não faz, justamente porque sabe que vai demandar uma mudança. E esse Muito grande. medo de mudança, assim, ó, Mudar é dói. absurdo. Eu costumo dizer que a mudança gera desconforto e o desconforto fere o ego. Então, é algo Olha, que é muito profundo. Não é só aquela questão de, não, beleza, tá aqui, o meu corte é tanto. Lembra quando a gente começou? sim, Toda a evolução que teve. lembro perfeitamente. Como é que... de sair para um corte simples... mas daí fica naquela coisa, mas fulana cobra tanto. De fazer um corte, de fazer um curso. Exatamente. Então, quando a gente tá já num espaço, né, num patamar que tu te encontra hoje dentro do teu negócio, tu vê com muito mais clareza, tu toma decisões baseadas em dados, tu tem uma maturidade empreendedora. Coisa que tem profissional que mesmo que esteja há muito tempo no mercado, não tem. Uma coisa que eu percebo, e não sei se tu vai concordar comigo, eu já vi em chamadas de cursos profissionalizantes que dizem assim, saia da CLT e ganhe 5 mil reais por mês. Né? Hoje a gente sabe que o salário mínimo está aí em torno de 1.400, um salário mínimo. Tu vislumbra 5 mil reais por mês. Como cabeleireira, tu pensa, vou dar um salto, posso fazer... Porque ele já vem com aquela coisa de faça seu horário, atenda da sua casa, né? Normalmente, quem vai empreender nessa área da beleza são, né, grande parte são mulheres, são mães, querem ficar mais perto dos filhos, né? Mas já vislumbra esse salário. Só que o que eu percebo que esses cursos não falam é que você não vai ganhar os 5 mil reais limpo para você colocar no bolso. Sim. Pode ser que esses 5 mil reais seja o valor gerado total do teu negócio, mas que tu tem que despender tanto de luz, tanto de água, tanto de produtos. Tu não acha também que esse tipo de marketing, eu digo marketing errado, assim, né, ilusório, isso também é um problema para o empreendedor? Com certeza, porque quando a gente já tem todo esse repertório, tu vai olhar e vai dizer, não, pera, mas esses 5 mil reais são do quê? Né? Aquela coisa do, vai ser muito tranquilo. E aí, o que acontece? Por esses 5 mil reais que a pessoa vai botar no bolso, ali, só de comprar a ideia, ela já entende que, opa, eu sou uma coisa só, eu e meu negócio. Então, vai tudo pro meu bolso, e aí daí começa, eu tenho 2 aluguéis, porque eu tenho muita conta, porque eu tô reformando minha casa. Tua casa não tem nada a ver com teu negócio, a não ser Exatamente. que tu trabalhe ali, tu tenha uma peça, sabe? São questões, assim, que precisam ser avaliadas. Eu acho muito perigoso e de uma falta de responsabilidade afetiva, de certa forma, e ética, tá? Trazer esse tipo de abordagem. Porque a pessoa tá ali para comprar o sonho. Exatamente. E aí, o que acontece? Ninguém ensina como precificar. Exatamente, ninguém ensina, porque o que eu percebo muito também? Chega o vendedor, né? Grande parte, né? Não tô colocando todos aqui no balaio. Normalmente chega e vai falar assim, essa embalagem aqui de pó descolorante custa R$200, mas aqui tu vai conseguir fazer 5 cabelos que tu pode cobrar R$500. Olha quanto que tu vai ganhar. E aí tu acha que aqui tá a solução dos teus problemas. Só que daí quando termina, quando tu chegou ao final do mês e tu se dá conta que tu não conseguiu pagar aquele boleto daquela embalagem, aí tu pensa, será que eu sou tão burra que não sei fazer conta? Ou aquele vendedor me mentiu? Né? Esse é o tipo de situação que a gente tem dentro do salão e que muitas vezes o profissional que não tem uma orientação financeira cai no papo. Com certeza. Né? Acha que um pó que vale R$200, se o pó vale 200 todo ele, e eu faço 5 cabelos, se eu cobrar R$200 cada cabelo, tá bom. Só que não. E aí que tá o erro. Aí que mora o perigo. Com certeza. E assim, o que acontece? Não, daí tá tudo bem, eu vou cobrar. Mas quanto que vai pra cada coisa? Não sabe. Aí, eu sempre falo que se tu está no momento de eu tenho boleto para pagar todos os dias, tu tem maior fluxo de boleto do que de entrada, algum problema tem. Porque se tu tem tanto boleto assim de produto, que eu vejo que tem muito salão que acontece... boleteiros. Gente, se tu tem muito boleto e tu tem pouca entrada, a conta não fecha, alguma coisa tá errada.
E isso não vai ser resolvido com mais técnica, com mais serviço, com uma reforma no espaço, com um rebranding na marca. Não vai, porque o problema está na base. Entende? É como se a gente tivesse uma infiltração e a pessoa achasse que antes de resolver a infiltração dá para dar uma tapeada. Sim. Não dá. Coloca uma cola no cantinho. E tá tudo bem. Não, peraí, a gente precisa entender aonde que tá a raiz desse problema. Enquanto isso não for solucionado, vai continuar um caos. A gente vai continuar nessa coleção de boleto, de parcela, e daí entra mês, sai mês, tá sempre na mesma situação. Só que realmente, é aí que a gente separa, né, quem é amador de quem realmente é profissional. Precisa levar o negócio a sério. E tem gente que não leva, e aí não prospera. Então, a gente tem essa ideia de que o mercado da beleza é o mercado que mais cresce. Exatamente. Eu tenho uma visão totalmente diferente. Ele cresce porque existe demanda, mas por parte dos profissionais que estão nele, a nível de ganho financeiro, a gente tem um endividamento muito grande. Lulu, hoje, quantos salões abrem em média num ano? Tu tem esse dado, assim, mais ou menos, salões, estéticas, mais ou menos, quantos De abrem? cabeça, não tenho. Mas, assim, o que eu consigo te dizer é que dificilmente vai muito além de um ano. Os salões, eles morrem em um ano por falta de gestão, gente. falta Isso de é gestão. 6 muito meses é um triste. Então, assim, É quando muito triste. abriu a porta, batendo na madeira, mas assim, abriu a porta, tu vê de longe que a pessoa não teve o mínimo de planejamento, cara, bota contagem regressiva. Bota contagem regressiva, porque é isso aí. Nossa, é muito, muito rápido. E para atingir um ponto de equilíbrio, quanto tempo leva para esse negócio, um negócio que está começando a se estabilizar? Depende muito da demanda. É aquela coisa. Uma média 3, 5 anos? Acredito que sim, porque assim, todo negócio é como se fosse um organismo. Cada um vai ter a sua particularidade. Então, depende o porte do negócio, depende o quanto que foi investido, entende? Então, são alguns detalhes que fazem toda a diferença para realmente atingir esse ponto de equilíbrio. Mas a pessoa tendo um bom planejamento e uma organização financeira é meio caminho andado. E assim, vamos por um caminho talvez prático. Fiz a minha formação, quero começar a trabalhar. O que é melhor? Eu começar trabalhando com alguém para adquirir um know-how ou já abrir meu negócio de cara e vamos lá? O que tu aconselharia nesse momento? Depende do aporte financeiro que a pessoa tem e do planejamento que a pessoa tem, tá? Mas, de início, se possível, trabalha comissionado para alguém. O mínimo de compromisso financeiro que tu pode ter num primeiro momento é isso aí. Porque o que acontece? Tu vai colocar um negócio, é uma série de responsabilidades que vem. Tu já sabe de onde que vai vir o teu cliente, tu já tem pretensão de, né, tem uma ideia, não tem. Tá, então vai tu tem conquistar que ter... uma carteira de clientes primeiro. Primeiro, tu tem que entender quem tu quer atender, como que vai ser. Então, qual que é o erro mais frequente? As pessoas acham que é só chegar e oferecer o serviço. Não é. Gente, é aquela coisa assim, né? Terminei meu curso, vou fazer meu loginho lá no Canva, né? Pega o sobrinho, vou fazer ali. Isso. O filho do meu primo, não sei o que. Tem talento com Canva. Ele consegue, aí vai lá, pede pra ele, e fica aquela coisa mais do mesmo, porque não tem estudo. Então, qual que é a minha intencionalidade? Empreendedorismo tá muito linkado à intencionalidade. O que tu quer? Qual é o teu propósito? Quem tu quer atender? Se isso não tá claro, tu vai ser pra todo mundo. E quem é pra todo mundo, automaticamente é pra ninguém. Então, o que a gente precisa entender? Qual é o meu público? O que eu quero me especializar? Eu quero tal coisa, tá. Mas qual que é a dor do meu cliente? Despender tempo estudando quem tu vai atender. É aí que mora o ouro do negócio. Sabe que eu acho que o brasileiro, ele não tá muito preparado pra isso, porque a coisa vai meio que no chute, assim. Eu vou dizer por mim, né? Eu tô na área da beleza há 18 anos. Eu sempre costumo dizer que eu caí de paraquedas. Acho até que eu já te contei essa história um pouquinho, né? Minha formação é em comércio exterior, nada a ver com a área da beleza. Eu só era uma frequentadora de salão, sempre gostei, né? Sempre frequentei. Mas um belo dia estava eu procurando um emprego na área de comércio exterior, depois de ter voltado de um intercâmbio. E minha mãe tinha uma estética lá no fundo da casa dela. E ela ainda mantém essa estética, tá? Isso, pensa, se eu... Tem 18 anos que eu passei por lá, então e ela ainda mantém, tá mantendo pelos métodos dela, a coisa tá indo.
E quando eu me ofereci para trabalhar com ela, eu fui com o intuito de ajudar, assim, a controlar uma agenda, atender um telefone, abrir uma porta para uma cliente, até eu conseguir me inserir na minha formação. E ela me disse, não, vem trabalhar comigo, faz uma formação em maquiagem definitiva, que hoje é a micropigmentação. E lá eu disse, quer saber? Vou fazer. E fui bem corajosa, né, a fazer o tal do curso de maquiagem definitiva. Fiquei 3 semanas em Porto Alegre estudando e fazendo técnica em pele de porco e tal. Só que assim, se tu me perguntar hoje, Cíntia, tu separou dinheiro para investir, para comprar material? Eu digo, não, amiga, eu só fui tirando o dinheiro que tinha na poupança, nem não planejei nada. Só simplesmente fiz na louca. E aí consegui um emprego na minha área do comércio exterior e nos finais de semana eu ia fazendo, então, as maquiagens definitivas. Era um extra. Só que eu fui gostando tanto e fui fazendo outros cursos. Quando eu voltava do meu trabalho, ia fazendo outros cursos. E eu fui agregando outras coisas. Até que 6 meses depois, na louca, sem planejar, eu pedi demissão do meu trabalho CLT e fui trabalhar com a minha mãe, full time. E eu me lembro até hoje, o dia que eu acordei empreendedora. Eu acordei, tomei um banho, me arrumei, tomei café, sentei na minha cama e pensei, ok, e agora? Eu não tinha uma carteira de clientes. Eu não tinha um planejamento. Eu lembro que a única coisa que eu disse para minha mãe foi, eu vou tentar 6 meses e se não der certo, eu vendo as minhas coisas e vou fazer uma pós em comércio exterior. Não vendi as coisas, estou aqui até hoje, não fiz a pós, mas foi um ato de coragem muito grande, irresponsável hoje, eu diria, até. E aquele primeiro ano que eu trabalhei com ela, eu vou dizer para vocês, eu minguei. Eu matei cachorro a grito, sim, porque eu não tinha clientela. A minha sorte, eu diria, é que a gente não pagava aluguel, porque o negócio era dentro da casa da minha mãe. Eu morava com a minha mãe, então logo eu não precisava me sustentar, né? Eu tinha comida, eu tinha um teto, mas foi uma coisa, assim, muito louca, gente. Sofrido, de certa forma, né? E frustrante. Eu vou dizer pra vocês que eu não aconselho. E quando eu saí de lá, trabalhei pra uma pessoa que foi muito bom, e até foi isso que a gente colocou ali, né? Como é bom quando tu trabalha pra um lugar pra te ver como é que a roda funciona. E aí eu fui abrir o meu negócio, aí que eu disse assim, não, eu não vou cometer os mesmos erros lá de trás. Eu vou fazer um lastro, né? Eu acho que isso é importante, né, Lulu? A gente trazer isso para o empreendedor, né? Com certeza. E assim, dar um passo conforme a perna aguenta. Muito se tem o orgulho de não vou trabalhar para alguém porque eu não vou enriquecer o outro. Mas tu consegue bancar a tua escolha de empreender? Dar um peitaço? Exatamente. Consegue? Porque se não consegue, não faz sentido. Eu não me envergonho em ter começado a trabalhar comissionada numa clínica. Não, nem um pouco. E antes disso, eu trabalhava no meu quarto fazendo sobrancelha e maquiagem. Então, assim, começa como dá. Poxa, mas eu não consigo bancar o meu. Vai trabalhar no espaço de alguém, esteja aberto a aprender, a somar. Poxa, eu tô aqui, tá, mas eu preciso conquistar a minha cartela de clientes do completo zero. Se faça presente no salão, então. Não vai somente quando tem cliente. Circula. Esse é um erro, né? Circula. Ah, não, porque eu vou empreender, eu vou quando eu bem entender. Meu amor, quem não é visto não é lembrado. Como que eu fiz a minha agenda do completo zero? Conversando. Nem todos os dias alguém queria fazer sobrancelha, não é verdade? Exatamente. Nem todo mundo, quando tava na clínica, queria fazer limpeza de pele. Mas, às vezes, eu escutava, não, vou agendar pro meu sobrinho, pro meu filho. Gente, mas eu converso contigo, nem tu não veio ainda pra me recomendar e tu tá me recomendando. Então, é isso, sabe? Realmente estar disposto. Eu acredito que as pessoas acabam enchendo muitos olhos sobre o empreendedorismo. É tudo muito fácil, né? Não, eu vou ganhar dinheiro fácil. Não, do céu só cai chuva e cocô de pombo. Não tem outras coisas. Tem que erguer as mangas e trabalhar. E é isso que as pessoas não estão tão dispostas, assim. A tolerância à frustração também, ela é muito baixa, né?
Tentei 2 meses, mas como é que eu vou fazer? Porque daí... Exatamente. Mas é que a fulana também... Poxa, mas, por exemplo, pega uma pessoa que começou agora, exatamente agora. Vai se comparar contigo? Não tem como. É a mesma coisa assim, ó. Gente, não tem como. E laranjas são frutas, mas elas têm características completamente diferentes. É muito injusto comparar uma coisa com a outra. Então, é isso de... Tá, beleza, eu vou começar a trabalhar para alguém... Comece a te organizar. Mas eu tenho a minha comissão. Mas separa um valor. É limpo do meu salário, então, da minha mão de obra. Tudo bem. Comece a separar um dinheirinho. Esse aqui eu quero investir no meu negócio. No meu curso, né? Eu quero pagar dessa maneira, porque é o momento que se tem para fazer da melhor forma. Então, despenda um tempo no planejamento. Eu acredito que isso traz muita longevidade para o negócio. Estudar muito bem o que se quer. Não agir tanto no impulso. Mas eu consegui uma sala num ponto bom. Aí junta qualquer pessoa que encontra na rua. Não, a gente vai ser sócio. Sociedades em negócio, hein? E aí? Vou tomar uma água. Primeiro, né? Acho bacana, né? Olha, quem nunca? Quem nunca? Por que a gente tem, Lulu, esse hábito de querer se associar a alguém para montar um negócio? Por quê? Porque a gente tem medo de errar sozinha? Eu acredito que venha muito dessa antropológico isso? Dessa insegurança de, será que eu dou conta? Ou qualquer coisa a gente tá junta pra segurar a sacola. A tendência a estourar é menor. Mentira! Mentira, porque se tu segurar errado, estoura pras duas. Então eu acredito que tenha um pouco dessa falta de autoconfiança, tranquilamente, de eu preciso provar pra mim mesma que não, realmente é melhor dividir. É muito interessante, tá? Quando dá certo, sociedade é casamento. Isso tem que ficar claro. E casamento tem tribulação também, essa é a parte que ninguém atura. Exatamente. E aí o que acontece? Dificilmente uma sociedade costuma ir além de um ano. Um ano é assim, ó. É o corte. Passou de um ano, parabéns, muito bem. Do negócio, da sociedade. As sociedades que eu acompanhei dentro desses 6 anos de empresa, tá? Incluindo a minha, que eu tive por um período, não durou. Assim, ó, foi 1 ano. Nenhuma vingou. É 1 ano e é isso aí. A não ser que seja uma coisa de muito tempo, que daí tem outras questões envolvidas. Mas dificilmente vai muito além. Por quê? Às vezes é a falta de sentar e pensar. E, de novo, a gente sempre vai voltar para o mesmo ponto. A falta de planejamento, conhecimento. Gente. E principalmente conversas claras e adultas. De sentar e falar, bom, Cintia, a gente vai dividir aqui. Como é que fica para ti? Como que a gente pode fazer? Porque fica esse contrato de boca. Aí o jurídico, né? Tanto faz, tanto fez. Ninguém assinou nada. Na hora do amor é tudo muito delicioso. Mas e depois? Porque a Quem sociedade... fica com o quê? Sociedade é na saúde e na doença. Então, assim, na doença a gente faz como? Como que procede? Aí fica um contrato de boca, aí quando vai buscar resolver, já tá tudo muito fragilizado, tá, o nível do ranço já estourou. Faz como? Divide como? Como é que eu vou fazer uma auditoria se eu não tenho mapeado o que é de quem? Quem investiu no quê? Porque também eu acho que às vezes há uma confusão também entre você dividir um espaço com alguém e você ser... Quando é sócio, engloba tudo. Tudo. O que eu ganho, que tu ganha. Quando tu vai dividir o espaço, um aluguel, eu já vejo que é diferente. Eu tive essa situação, né, quando eu montei ali o meu próprio espaço. E eu comecei dividindo a sala, né, com uma outra profissional de uma outra área. Mas ela tocava o baile dela, a gente só... Eram as despesas do ambiente mesmo que a gente tinha. E isso foi muito bom porque a gente teve uma clareza muito grande. E quando ela saiu, tudo foi tranquilo, não teve aquela coisa de... aquela quebra, né? Saiu pela porta da frente. Sim, porque precisava do espaço maior, eu precisava da parte de cima e deu resolvido. Tudo certo, né? Mas porque a gente tinha clareza que aquilo ali era uma divisão de espaço, né? Já não era uma sociedade. Eu acho que a sociedade, ela é... Eu tive uma situação de sociedade e realmente é complicado quando tu vai desfazer, porque uma parte sempre vai se sentir lesada. Sempre. E sempre vai ter o vilão da história. Sempre geralmente vai ter quem rompe. Exatamente. Geralmente é quem rompe. Então, nossa, eu abdiquei de tudo para estar ao teu lado e veja só a situação em que nos encontramos. Todo mundo é adulto e toda uma escolha
gera Tem uma renúncia. Exatamente. Então, é questão de colocar os pingos nos is, assim. E cuidado com as nomenclaturas, como que vocês pendem as relações de vocês, porque muitas vezes dá pra colocar na caixinha, não, mas eu chamo de sócia, mas a gente não tem uma coisa assim. Cuidado, porque na hora que a pessoa vai embora, ó, eu tenho aqui que tu falou assim, e aí, como eu não sou? Como que fica isso aqui? Como é que fica? Que daí, né? Então, a gente precisa cuidar com isso. Não simplesmente sair firmando tudo no amor, porque a gente precisa ser adulto e pensar nos dias que não serão tão bons. E como é que a gente vai resolver? Olha aí, gente. Então, assim, prevenir é melhor do que remediar. Prestem atenção, porque é perigoso, né? E como que tu acha que o marketing, ele entra aí na gestão, né? Entra junto com essa questão da gestão do negócio, né? Porque a gente precisa estar presente ali no nosso negócio, a gente é vendedor também, a gente precisa vender. Então, quanto que o marketing, ele faz parte desse planejamento todo também? Ele se encontra na base do negócio, né? Então, para que a gente consiga ter uma estratégia muito bem pensada, a gente precisa ter essa base consolidada. Quem que eu quero atender, como que vai ser, qual a experiência que eu quero gerar, qual é o comportamento desse cliente, onde ele se encontra, onde ele transita, para que a gente consiga ser o máximo assertivo possível. Então, a gente volta para o mesmo ponto. Despender tempo estudando o negócio. Quem que tu quer? Como é que vai funcionar? Quem que tu quer atingir? E, principalmente, se for delegar, o problema não é delegar, tá? Que tem muito profissional que diz assim, mas é que eu tenho que fazer tudo sozinho. Negativo. A gente não precisa equilibrar todos os pratos o tempo todo, porque, né, o empreendedor, de início, principalmente, é eu presa. Se vira, faz um pouco de tudo. Sim. Tem que ter uma boa gestão do tempo. Mas não saiam delegando de primeira. É muito confortável. Não gosto, não vou fazer. Meu amor, tu decidiu empreender. Não quer fazer? Então não vai receber. Ponto. Eu costumo dizer pra minha enteada que o castigo do adulto é a multa, né? É a conta, muitas vezes. Tipo, não fez certo, tomou a multa. Tu não quer fazer? Tudo bem, mas aí tu não vai receber. Funciona assim. Então, o que eu vejo? O pessoal acaba delegando sem ter conhecimento sobre o seu negócio e aí se frustra com o resultado que tem. Poxa, contratei uma agência, o problema é a agência? Às vezes não é a agência, o problema é você. Que não foi claro com a agência dentro das ações que tu gostaria de fazer, né? Não sabe do teu Exatamente. ecossistema, Não entende. não sabe o que deve ser feito. E aí, qualquer coisa que a pessoa for te colocar, vai tá bom. Mas será que isso faz sentido pra ti? Será que quem tá vindo é quem te atrai de verdade? E sobre o marketing, ele precisa estar muito conectado com a gestão do negócio. Elas andam juntas, né? Então, marketing é gestão estratégica. Tudo numa questão só. Isso precisa ser muito bem pensado. Como é que tu vai inserir isso no teu dia a dia? Que ações que tu vai fazer? Porque não é só abrir a porta do salão e ir lá atender, beijo, Luz, tô indo embora. Agora a gente tá em novembro, né? Aí fica toda essa coisa assim de Black November, Black Friday. E aí entra até onde isso aí é saudável pra empresa, Lulu? Olha, porque a pessoa vai lá, ela dá uma derretida no valor, só que essa derretida não tá comprometendo todo o teu lucro de final de ano, no fim das contas? Tu não tá te emburacando mais ainda? Com certeza, porque essa falta de conhecimento faz com que esses profissionais tomem decisões muito impensadas. Muito impensadas. Porque tá todo mundo fazendo. Vou fazer também. Vou fazer também. Empreendedorismo. Vamos buscar lá o que a mãe sempre fala. Você não é todo mundo. Tem sentido aplicar essa ação no teu negócio? Às vezes vai analisar e dizer, poxa, mas é o meu fluxo alto aqui. Não faz sentido eu fazer Black November de serviço. Mas em produto eu tenho uma margem maior. Joia, faz sentido. Exatamente. Então, vai aonde tu tem mais controle. Não, aqui eu já tenho um alto fluxo. Vai estar sendo uma decisão, com todo o respeito, ignorante. Baixar preço de serviço num período de alta. Gente, não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum. Só que como as profissionais não têm esse conhecimento, tá todo mundo fazendo. Mas as clientes pedem. Tá, mas tem que ser uma relação ganha-ganha. Se te afeta, é porque tu tem que pensar sobre isso. Não faz sentido. Eu vou derreter ali o meu preço, que nem tu falaste. As pessoas não têm nem conhecimento se elas têm lucro ou não. Eu acho que as pessoas não têm nem conhecimento sobre o que quer dizer a palavra promoção. Não. Promoção virou uma palavra tão chula hoje que ela é completamente ligada a desconto, né? E isso é algo muito perigoso dentro dos salões, né, Lulu? Com certeza, porque aí acaba atraindo quem?
Quem Público que vem tu não quer, né? ali tá de galho em galho. Esse mês eu tô contigo, porque tu tem aquela promo boa. Próximo mês eu tô lá na Mariazinha, depois eu vou lá na Jureminha e vai indo. Aí tu não fideliza, porque é um cliente que ele vai aonde vai ser mais conveniente pra ele. Um desconteiro, né? É Né? só o que ele quer. É isso aí, faz por menos. Aí o que acontece? Educa mal a clientela, que é outro pilar de trabalho que eu tenho. Então, Cíntia, mas ele me fez por 50, né? Tu tá me cobrando 55. Aí começa, mas eu não posso perder ela, né? Tá, então, faz 49, então. Tá, não, eu fico. Esse mês aqui, então, eu fico nesses 49. Aí no próximo, quando vê, tá ganhando R$2. Então, assim, a gente precisa entender que as nossas ações, elas desencadeiam reações. Será que é o cliente que eu quero? Quem que eu tô atraindo? Porque é muito fácil reclamar do resultado do negócio. Só que ninguém para analisar quais ações foram tomadas para chegar a essa situação. Como que você fez? O responsável foi tu, na verdade, por chegar a isso, né? Exatamente, porque é muito mais fácil tu seguir o fluxo de outra pessoa, porque tu não precisa pensar, e aí depois reclamar que não deu certo. Só que tem muito salão que se inspira em grandes negócios. Exatamente. Só que é totalmente diferente, porque conforme tu vai crescendo o teu negócio, os desafios são diferentes, a margem é diferente. Então, a compra, a quantidade vai ser diferente. Então, tu vai conseguir negociar isso melhor. Com certeza. O preço das coisas vão ser diferentes também. Isso é uma coisa que eu tenho dado muita mentoria e uma pergunta que sempre me fazem é: tá, mas quanto que tu cobra o corte? Mas quanto que... Só que não que seja um segredo, mas é que eu sei dos meus custos. E não tem como ser igual o do vizinho. Eu, no passado, antes de saber essa questão dos custos, a gente fazia aquela pesquisa na vizinhança para precificar, mas é completamente errado, né? Sim, porque tu não sabe o que a outra pessoa tem de custo. Quantas pessoas tem ali, que marca ela usa, que marca que ela usa, quanto é o aluguel dela. Ela, sei lá, coloca um produto, ela tem a embalagem X e coloca um produto fubanga dentro. Tu não vai saber. É o tipo de coisa que a pessoa Se não ela vai... tá no simples, se ela é MEI. Exatamente. A tributação é totalmente diferente. Então, assim, e eu vejo que tem muito profissional que tem medo de crescer, Cíntia. Muito medo de crescer. Eu tive que responder essa pergunta semana passada num atendimento. Incansavelmente. Mas qual que é o benefício de eu me tornar microempresa? Porque olha o dinheiro que eu vou despender entre eu ter esse valor no meu bolso e eu não ter, mas a questão é que para crescer tem que pagar. Crescer dói, gente. Crescer dói e custa. Então, assim, não é... Vai ser benefício? Não, às vezes não vai ser benéfico. Entende? Mas, assim, financeiramente falando, como que volta pra mim? Às vezes nem volta. Só que é o correto. É a mesma coisa. Por que tem que jogar o lixo na lixeira? Gente, tem... Entende? Inclusive, né, uma vez Jesus falou, né? Dê a César o que é de César. Gente, não adianta. Mas quem faz a mentoria da Lulu sabe que a gente somos meros repassadores desse tributo, né? Porque se tu vai precificar direitinho, tu já vai colocar lá o teu percentual do imposto. Vai pensar a taxa do cartão. Exatamente. Tudo precisa estar sendo contemplado. Então, assim, a bala que a pessoa vai estar comendo, né? Ai, eu vou dar para ela isso aqui de presente. Mas quanto custa? Gente, dentro da metodologia dela, tem até a bala que a gente dá pra vocês. O presentinho do final do ano. Presentinho, a grama do produto. Tudo é contabilizado bonitinho. E é muito importante que se tenha o domínio, porque a perda do dinheiro, ela não tá nos boletos de valores grandes, né? Ela vai estar na balinha, no bombom, naquela máscara diferente que tu comprou. Por incrível que pareça, a perda maior se dá nos menores custos, não é verdade? Com certeza, porque aí tu vai pegar, eu tenho lá uma cafeteira e ela é de cápsula. Mas é uma delícia. É uma delícia tomar café de cápsula. Sim, mas olha quanto custa a cápsula. Daí vai lá, a pessoa vai passar o dia. Tomou 2, 3, 4 cafés. A equipe gosta muito de tomar café. Ai, que delícia, né? Vira sócia lá da cafeteira. Então tá tudo jóia. Então isso precisa ser controlado. E tem muito profissional que quando tem um controle, faz meia boca. Só registra a entrada, é só felicidade. Tá aí a saída. E todo o resto? Onde é que está o dinheiro que entrou? Abre teu extrato bancário. Olha onde é que tu for, né? Olha a fatura do cartão. Geralmente são nessas minúcias, assim.
E aí não registra, daí não sabe, daí não cresce. Como é que a gente vai ter esse crescimento desejado se a gente não nutre isso? Se a gente não alimenta? Não faz sentido, é que nem um negócio, é que nem uma plantinha. Tu precisa estar lá regando, cuidando diariamente, não é só fazer o que se gosta. Eu costumo dizer que o Lulu Me Salva, ele costuma ser a luz no fim do túnel. Porque as pessoas, elas acabam procrastinando o que precisa ser feito. Quanto mais cedo tu fizer, melhor vai ser. Menos surpresas tu vai ter, né? Não tem... Vai ser muito mais rápido, né? E quando, Lulu, que a gente sabe que é o momento da gente contratar um auxiliar, uma recepcionista, quando que o negócio vai me apresentar isso? Assim, ó, tá na hora, agora eu tô crescendo, tô saindo ali do meu MEI, vou virar uma simples, mas quando que eu trago alguém para trabalhar comigo? Como que funciona? Orienta isso também? Sim, com certeza. Primeira questão é analisar a tua gestão de tempo. O que tu tem despendido mais tempo? Eu passo muito mais na finalização, em toda essa preparação do cabelo. Ok, a gente tem que ver o que é mais urgente, para não sair terceirizando tudo, porque é um investimento, né? É um investimento, sim. Então, assim, alto. Hoje em dia, por exemplo, vou ter uma recepcionista. A gente tem a possibilidade, antes mesmo a gente estava conversando, de contratar uma assistente virtual. Olha, gente, que legal. Isso é um serviço que ela presta. É um serviço que a gente tem no Lulu Me Salva. Ela é especializada na área da beleza. Beleza. Literalmente. Mas, como é que isso funciona dentro do meu negócio? Eu preciso de que alguém esteja ali? Não, eu consigo fazer isso de forma remota? Então, primeiro a gente tem que olhar essa gestão do tempo. O que está literalmente tomando mais tempo? A partir dali, a gente precisa considerar na nossa precificação. Então, tu vai analisar o teu tempo e tu vai analisar o teu faturamento. São 2 pontos muito importantes. A gente não pode tomar nenhuma decisão baseada em achismo. São dados. Analisa relatório. Não, com o faturamento que eu tenho, eu consigo assumir, né, mais um investimento que é um profissional. Porque aí tem toda a questão da negociação com ele. Ele entra como um percentual, ele vai ser CLT, qual é o combinado? Isso precisa ser o que rege a lei também, né? Porque Exatamente. tem profissionais que podem estar como MEI e tem outros que só podem estar no salão como CLT, né? Exatamente. Então, tudo depende. Primeira coisa, analisar a gestão do tempo. Segundo, faturamento. E, né, como é que está sendo essa experiência do cliente? Porque tu vai precisar treinar esse profissional. Treinamento é fundamental, né? Gente, demorem para contratar, demitam rápido. Invistam tempo nesses detalhes, porque depois fica um roda, roda, roda. Hoje é fulana, amanhã é ciclana, e aí fica ruim para quem? Para o espaço. E por que tu acha que tem tanta rotatividade? Porque não tem treinamento. Não Exatamente. tem treinamento, não tem um plano de carreira, não se tem perspectiva. Então a pessoa vem, às vezes, ali meio que como um bico. Exatamente. Né? Poxa, faz um plano de carreira. Olha, Cíntia, tu tá começando aqui hoje, né? Eu tenho muito profissional que reclama para mim de falta de motivação. Mas também nunca ninguém conversa de forma mais profunda. Claro, a gente tem a questão do dinheiro, né? Quem não gosta? Mas, Cíntia, o que tu quer pra tua vida? Assim, de forma assim, eu tenho o objetivo de construir a minha casa, de conseguir proporcionar, né, uma vida melhor para minha família, eu tenho a demanda tal. Então, vamos começar assim? A gente começa daqui. Para que Começa tu possa como assistente, depois vem como chegar cabeleireiro assim, júnior e vai indo. Vai crescendo, mostra que tem potencial de crescer naquela empresa. Isso faz com que a pessoa se sinta realmente prestigiada e não valorizada, tem por que né? sair desse ambiente, sabe? Ali a gente começa a criar a cultura organizacional desse salão. Então, uma vez que tu tá ali, que tu tem perspectiva, tu te sente bem quisto, não tem porquê. E aí, é mais uma questão de tempo. Tem que treinar essa equipe. A gente precisa ter sistema de feedback. Como é que tá pra ti? O treinamento de equipe, tu sugere a cada quanto tempo? Umas 2 vezes ao ano? O que tu sugere pra Quando isso? a gente pensa em equipe, primeiro a gente tem que ter um alinhamento muito bem feito. Então, assim, essa conversa, ela precisa existir e precisa existir de forma constante. Então, primeira questão do feedback. Antes de qualquer coisa. Pode ser no ato do pagamento, nesse combinado. Então, no teu rateio, Cíntia, senta aqui, como é que foi essa semana? Ou como é que foi essa quinzena? Como é que foi o mês pra ti? Como é que tu tá te sentindo? O que a gente pode fazer de diferente? Então, sempre ali corrigindo e lapidando. E o treinamento precisa ver em qual questão que vai ser. Então, por exemplo, treinamentos técnicos, treinamentos a nível comportamental também, que isso é indispensável. Nada mais desagradável do que tu entrar num salão e a pessoa está jogada,
Com o seu celular, sem olhar a cliente, dá um bom dia. E aí tu fica, é cliente? Será? É profissional? Quem que é? Quem que é? Né? Como assim? O que que isso passa? Então precisa ter um alinhamento constante, assim. De treinamento, precisaria realmente fazer uma escala. Quando que a gente vai ter técnica? Quando a gente vai ter uma questão mais comportamental? Precisa ter essa integração, para não ficar tendo ruído também dentro da equipe, porque isso reflete no cliente. Então tá ali, fulano não fala com ciclano, acaba, Aquelas sabe, fofocas de bastidores, né? Que acabam Exatamente. minando toda a equipe. Uma equipe é uma orquestra. Precisa funcionar. Precisa ser um ambiente saudável, né? Isso aqui é tolerável, isso aqui não é. Quando se tem equipe, a gente precisa ter um manual de boas condutas do espaço. O que é desejado, o que não é permitido, como que isso vai funcionar, porque a gente não pode cobrar por aquilo que a gente não comunicou e registrou em algum espaço. Então, Verdade. isso precisa Clareza, estar orientado. Clareza, sabe? Conversas adultas vão precisar existir, né? Aquela coisa, te amo no riso fácil e na conversa difícil. Empreender é isso. Existirão momentos que a gente vai precisar sentar e dar uma dura, mas sempre com uma condução muito acolhedora, muito amorosa. Eu tenho muito isso com a minha equipe. Eu preciso saber como todo mundo está se sentindo. Hoje eu tenho 2 profissionais que trabalham diretamente comigo e tenho mais profissionais terceirizados em outras questões, mas não estão em constante, né, contato. Sim. E eu tenho muito disso. Todo mundo precisa estar bem. Tá, como é que tá? Como é que eu posso te ajudar? Porque você vai transmitir também, né? Até para transmitir a questão de como é a empresa, quais são os valores que essa empresa tem, né? Eu acho que tudo tem que estar alinhado, né? A cliente percebe, inclusive, quando tá aquele climão, quando a coisa tá fluindo. É, exatamente. Né? É isso que eu ia tudo fazer isso com que ela vai comunica, permanecer, né? Porque, assim, tem muito profissional e muito salão, tá? Que tem linda missão lá na parede. Missão, valores, etc. Mas é ficar uma tarde lá que tu percebe que aquilo ali tá só na parede e que ninguém nunca leu. Ninguém nunca leu, ninguém nunca executa. Ai, a nossa prioridade é servir ao cliente. Aí o cliente tá lá jogado, esquecido. Sim, coitado, nunca ninguém viu, né? Tá lá numa seca, lá no deserto do Saara, ninguém ofereceu uma água, ninguém ofereceu nada. Como assim servir? Então, trabalhar esses outros pilares do negócio, sabe? Quando se pensa em treinamento da equipe. Poxa, como é que eu vou pensar o meu marketing, né? Puxando o que tu trouxe antes. A equipe vai fazer o seu? Não vai? A gente precisa munir esse profissional de informações. Não é uma obrigação do salão ficar pagando cursos e cursos. Eu acho que isso tem que ser combinado como um 50-50, ou aqui eu consigo te ajudar, eu faço questão que tu te aprimore nisso. Mas eu preciso que tu caminhe com as tuas pernas também, para que a coisa aconteça. Ou, aqui eu consigo te ajudar dessa forma, mas eu preciso de um retorno Y. Então, tudo é questão de combinado, mas, assim, orientar esse profissional, que muitas vezes vai para os espaços e exige que o espaço faça a agenda dele. Esse salão não tem movimento, eu vou me embora. Tu não coloca ninguém na minha agenda, mas tu te prestou a realmente cativar alguém? Porque se você não vai consumir por piedade, vou dar uma chance pra ela. Querida, tá começando. Se tu não consome por piedade, as outras pessoas também não consomem. Não faz sentido. Tu vai consumir por competência. Porque tu quer a experiência completa, tu quer o trabalho bom, né? Tu Passou a segurança. E assim, não é porque tá começando que não é bom. Não, tem muita gente que tem sangue no olho. Eu mesma, quando comecei, sangue no olho e vamos fazer acontecer. E assim conseguimos. Então, existem profissionais muito bons, mas que não sabem se vender, não sabem se colocar. Às vezes vontade de colocar um espelho e falar assim, poxa, tu tá vendo o que tu tá transmitindo? Porque é isso. Às vezes a pessoa não sabe porque que a agenda tá lá desértica, mas tá lá, né, farra, pinga e foguete nos stories. E aí, o que isso passa pra pessoa? Eu não vou lá. Presta atenção, né, no que você tá comunicando no seu dia a dia, né? E Lulu, nosso tempo passou muito rápido, tinha tanta coisa ainda para perguntar, mas deixa eu te pedir, então, assim, só pra gente finalizar, para quem tá começando no mercado, que quer colocar o pezinho na área da beleza agora em 2025, qual que é o teu maior conselho, então, pra gente finalizar aqui esse nosso bate-papo? Eu vou ter que fazer 2 aqui com ela, gente, porque assim, ó... Por favor. Há muita coisa para falar ainda. Por favor. O maior conselho que eu posso dar é planeje. Planeje. Eu quero colocar o pé na água e conhecer o mercado da beleza, quero me inteirar. Perfeito. Um dos pilares que a gente tem dentro de tendência
cada vez mais forte é a personalização do atendimento. Olha aí. Mas personalização de verdade, né? Não só tá ali no verdade. papel, né? De verdade. Personalizado, tu chega lá, tem 600 mexendo no teu cabelo. Isso aí pra mim não é personalizado, isso aí é uma loucura. Exatamente. Então, essa personalização, ela precisa ser de verdade. Então, estudem os processos antes de começar. Quando a gente fala sobre processo, não é só o passo a passo para fazer a química, para fazer a mecha, para fazer o corte. É o passo a passo do atendimento. Tá? Então, assim, antes de decidirem colocar o pé na água, estudem o mercado no sentido de quem vocês querem, como que vai ser. Poxa, se eu consigo começar com um investimento mais baixo, então, trabalhando para alguém, como que eu vou começar a conquistar essas pessoas? Como que eu vou me fazer eu vou presente? oferecer? O que eu vou oferecer? Quanto que eu vou cobrar? Porque existem alguns salões que já têm o seu valor estipulado. Então, não, aqui eu tenho a liberdade de fazer. Busquem conhecimento na base do negócio, além da técnica. Se eu pudesse orientar dessa maneira, olhar além da técnica, porque isso realmente é decisivo para a prosperidade desse profissional. Excelente. Gente, nosso bate-papo foi sensacional hoje com a Lulu. Então, se você que está desejando em 2025 dar esse passo nesse mercado que realmente cresce, mas que a gente precisa olhar com esse olhar profissional, parar de achar que é um biquinho, um extra, um trabalhinho, não. São empresas que se formam. E para que você não seja mais uma a ficar aí um ano apenas e depois já migrar para outra coisa porque se frustrou, porque é uma área linda. Eu digo, eu tô aqui há 18 anos, tive altos, tive baixos, e a gente aprende o ano todo. Se planeje, né? Então, olhe bem, consumam o Lulu Me Salva, porque ele realmente ajuda. Eu digo para vocês, eu fui salva mesmo. Não, olha aí, não estou nem patrocinada por ela, tá, gente? Mas assim, ó, vale a pena. Muito obrigada, Lulu, por ter estado aqui. Eu sei que, né, teu tempo é valioso também, por ter contribuído. Né? Muita coisa que foi dita aqui foi, aliás, tudo para enriquecer. Ainda teria muitos assuntos. A gente ainda tem que te chamar para a gente falar sobre clientes. Ela tem um tópico sobre educação de clientes que eu acho sensacional, mas fica para a próxima temporada, que vai estar bem quente. E eu gostaria aqui de agradecer também os meus patrocinadores, Elite Sul e Dompel. Muito obrigada, gente. Até o próximo.